Uma graça e paz a todos, shalom. Vamos estar fazendo uma crítica construtiva acerca de algumas falas teológicas que consideramos equivocadas com base num estudo exegético, hermenêuta da palavra. O que a gente tem que entender é que, infelizmente, a pessoa... Vou dar um exemplo. A pessoa, quando ela diz que ela é médico, você já tem uma ideia, né, concreta do que ela faz. Alguma pessoa doente, você confia essa pessoa doente na mão de um médico, né? Vamos supor, se a pessoa é veterinário, você, o seu cão, seu animal, seu bichinho está doente, você vai confiar o seu animal na mão daquele veterinário. Infelizmente, em questões acadêmicas, quando a pessoa diz que ela é teólogo, não tem como confiar, não dá para confiar em certas coisas absurdas, né? Só porque a pessoa diz que é teólogo, entendeu? Eu acho até que se passar a peneira, né, no Brasil, principalmente sobre o título teólogo, né, se sobrar 2 ou 3 é muito. Então, assim, tem pessoas que são específicas na sua área, né? No caso desse aqui, eu acho que ele se sai bem melhor como historiador, apesar também de se dizer teólogo, né? Só que quando você faz, quando você forma concepções teológicas, né, sem uma base, sem uma base, o mínimo de exegese para poder falar questões teológicas, senão não fica inconcebível. Fica inconcebível. Então vamos fazer uma crítica construtiva sobre algumas posições teológicas que não foram exegéticas. De uma potência. Então é porque existia essa potência que era ele mesmo. Como Satanás tinha acesso ao céu quando se tratou da história de Jó, se ele já era anjo caído? Aí havia a pergunta principal: o mal coexiste no céu e na presença de Deus? Veja bem, a queda de Lúcifer no céu, se você pegar assim as partes bíblicas... Primeiro ponto, a queda de Lúcifer no céu. Já começa complicado. Por quê? Porque ele mesmo já disse em programas de podcast a questão de Lúcifer. E não tem nada a ver com o que ele vai falar aí. Teologia não é filosofia. Porque filósofo, às vezes, você pode falar o que você quiser e não dá nada. Na teologia não é assim. Você não pode falar o que você quer. Entendeu? Ainda mais quando você fala uma coisa e depois desfala, né? Então, tem até aí no nosso canal a questão de Lúcifer, né? Em primeiro lugar, a palavra Lúcifer, né, portar, luz, não existe, né? Se a palavra não existe, como que eu vou construir um ser em cima de uma palavra que não existe? Já está explicado em outros vídeos aí no meu canal a questão da tradução de Jerônimo sobre Estrela da Manhã. Se você quer saber, você vai lá e veja, tem o vídeo aí. Então, primeiro, só esclarecendo, o diabo é uma coisa, né? O diabo existe. Eu estou falando sobre Lúcifer, essa palavra e esse ser que foi construído com toda essa figura emblemática, né? Para não dizer o contrário. Então, essa queda que ele vai dizer,
a queda de Lúcifer, né? Primeiro que, como é que você vai falar de uma queda de um nome de um personagem que não está ali? Não está ali. É muito complicado. Eu já falei, ele mesmo em programa de podcast, ele vai falar, né? Ah, não, Lúcifer não existe, essa palavra... Então por que ele está construindo agora uma imagem em cima daquilo que ele já tirou essa imagem? Infelizmente, algumas pessoas falam o que acham que deve falar em lugares em que ele considera conveniente continuar falando daquela coisa. Tudo bem. Teve uma queda? Teve. E a gente explica, né, essa rebelião e essa queda numa fala judaica. Só vou colocar aqui da onde que os judeus entendem como uma queda de um anjo caído. Vou colocar a fala aqui do Sabino. Capítulo 9, versículo 1 ao 4. Então, o registro que se tem é justamente no livro de Enoque, que vai falar sobre essa rebelião, essa expulsão do céu e o seu devido aprisionamento desses líderes rebeldes, tá? Então, o livro de Enoque vai retratar essa historicidade aí. Aí, no versículo 7, aí vai dizer assim, uma outra perícope. Venham, vamos escolher para nós mulheres dentre as pessoas, e geraremos para nós mesmos filhos. E as mulheres ficaram grávidas, e deram à luz grandes gigantes, de 3.000 côvados. 1 Enoque, capítulo 6, versículo 1 e 2, capítulo 7, versículo 1. Então Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel olharam para baixo. Esses do céu viram muito sangue sendo derramado sobre a terra. E eles disseram ao Senhor, Tu és Senhor dos senhores, e Deus dos deuses, e Rei dos séculos. O teu trono de glória dura por todas as gerações, e o teu nome é santo e grande e bendito para todos os tempos. Então o Altíssimo comandou os santos arcanjos, e eles amarraram seus líderes, e os jogaram no abismo até o dia do julgamento. 1 Enoque. Entendeu? A ideia que a gente tem que entender é o seguinte, tem duas ideias sobre a queda de um ser angelical com anjos. Tem a ideia construída a partir do cristianismo, que a gente vai tratar, e tem a ideia do judaísmo. E tem uma terceira ideia que é pior, que é quando mistura uma com a outra, porque uma não tem nada a ver com a outra, né? Ou seja, a queda vista pelo cristianismo não corrobora em nada com a do judaísmo, e o judaísmo não entende nada da queda que a gente fala, né? Então, esta queda do judaísmo ela é relatada em Enoque. O que a gente chama de apócrifo, eles chamam de inspirados, só para você ter uma ideia. Então, esse personagem tem vídeo aí, né, sobre os nomes do diabo, que tem o vídeo aí explicando esta queda, né, que é a queda que o judaísmo, que a cultura deles consideram que é essa queda desse ser. Agora, a partir de qual o cristianismo construiu? Não é de Enoque, porque é a queda que o cristianismo considera apócrifa, ou seja, não inspirada, não existente. Tudo bem. Então, qual é a forjada pela igreja? Primeiro, não pela igreja, né? Pelos pais da igreja. Isaías 14 não vem dali, pelo fato de estar falando da queda do rei da Babilônia. Ezequiel 28 também não, pelo fato de estar falando da queda do rei de Tiro. Mas em Apocalipse capítulo 12, vamos ver aqui. Apocalipse capítulo 12 diz assim: A mulher e o dragão. Um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua sobre os seus pés
e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores de parto, atormentada para dar à luz. Apareceu então um sinal no céu. Um grande dragão, cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastava um terço das estrelas do céu, lançando-as para a terra, ou por terra. O dragão prostrou-se diante da mulher. Primeiro a gente tem que ver aqui quem é essa mulher, né? Quem é essa mulher vestida de sol? Primeiro, a gente tem aqui Isaías capítulo 66, versículo 7. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Miqueias 4:10. Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz. Porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada, ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, esta mulher grávida vestida de sol é a personificação de Israel, que vai gerar o Messias, né? Então a mulher é Israel. E também, óbvio, mulher é Maria, né? Então, o que vai... vamos continuar aqui o texto. O dragão, versículo 4. Postou-se diante da mulher que estava para dar à luz a fim de devorar o seu filho, né? Tão logo nascesse, ela deu à luz um filho varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Esse dragão que quis devorar o filho, quis matar o menino, pode sim tanto colocar como a parte espiritual, mas entender também que Roma, quando vai acontecer o censo, quando ele tem que fugir, porque a perseguição para matar as crianças era justamente para eliminar a ideia do rei dos judeus, do Messias. Então, para você entender como que o dragão estava querendo perseguir a mãe e matar a criança. Ok. Ela deu à luz um filho varão, que regerá, futuro, regerá. Lembrando que o Apocalipse é a revelação das coisas que hão de acontecer. Então, tem no Apocalipse coisas que relatos de aconteceram, estão acontecendo e hão de acontecer. Então, ele regerá todas as nações. O Cristo está regendo na terra todas as nações como o Messias. Não, regerá, né, com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Deus. Ou seja, morreu, ressuscitou, foi levado aos céus. Foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 260 dias. Houve então batalha no céu. Olha, então, se Jesus morreu, ressuscitou, foi junto para o Pai e depois veio a batalha no céu, então olha a primeira coisa complicada aí. Porque você coloca um ser que já se rebelou, que já foi lançado por terra junto com seus anjos, sendo que o Apocalipse vai dizer que ele se rebelará ainda, será lançado por terra ainda. Então, isso é uma questão de estudo. Se a gente colocar aqui,
Uma mulher vestida de sol, a lua sobre os pés, sobre a cabeça e uma coroa com 12 estrelas. Estava grávida. Então, um estudo sobre o Apocalipse, ele vai trazer muita informação, né? O dragão, né? Aí colocam o adjetivo para o dragão, né? Antiga serpente, chamado de diabo e Satanás, né? Então, esse dragão no grego, ele quer dizer um dragão, e o dragão no hebraico traduzido o próprio texto hebraico, ele nem traz dragão, né? Ele traz ali um grande crocodilo, ou um leviatã, que para eles tem uma concepção. O grego vai trazer dragão, só que no grego tudo que vem depois é adjetivo para o dragão, né? Antiga serpente, chamado de diabo e Satanás. Como assim Pedro, você é um diabo. Mas não que Pedro seja o diabo, mas que a atitude desse dragão, a atitude desse Pedro vem como um diabo, né? A personificação. Então, assim, eu não vou, Deus me livre, eu não vou me prender às explicações, porque isso aí seria um estudo sobre o Apocalipse. Mas só para entender a diferença que a queda que o cristianismo constrói a partir de Isaías, Ezequiel e o Apocalipse, os judeus, eles nem relevam, porque para eles isso é fantasioso, não existe. Já a queda de um ser angelical junto com os anjos para o próprio judeu já é o contrário. Quem não aceita somos nós, porque vem de um livro apócrifo para nós, mas inspirados para ele. Então vamos ver, é uma crítica, né? Por isso que a gente vai pegar a fala, né, do Rodrigo e ver que ele deveria saber disso, e se sabe, porque não toca nessas questões. Ela menciona pelo menos 3 ou 4 vezes, não lembro 3 agora de memória, que Lúcifer cai do céu. Você tem a própria queda dele. Aí, ó. Lúcifer cai do céu. Sendo que no programa de podcast ele afirma que esse Lúcifer, né, não tem essa relevância que ele mesmo falou. Como que eu vou fazer cair do céu o nome de um ser que não existe? O diabo existe. Os seres, as entidades do mal existem. Isso é uma obviedade. O negócio é a persona criada em cima de uma palavra que não é encontrada em nenhum original. Ali você tem Jesus falando em Lucas: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Você tem o texto de Apocalipse capítulo 2 que fala que ele foi expulso do céu. Essa é a única palavra, né, forte e importante por sair da boca do próprio Cristo, né? Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Entendeu? Por quê? Porque o Ra-Satã, ele existe, né, tanto no cristianismo quanto para o judaísmo. Só que eu expliquei no texto, né, como nós vemos Satanás e atrelamos ele a outros seres que são completamente antagônicos e diferentes, né, em relação ao que o judaísmo entende, né, por Satanás. Então é isso que tem que entender, né? Jesus, quando está falando isso, ele não é um brasileiro pensando como um brasileiro. Ele está completamente inserido numa cultura que, para entender o que Jesus está falando, não é eles que têm que pensar como nós, somos nós que temos que pensar como eles. Se nós olharmos bem a história do grande conflito, tanto pela tradição judaica, pelo que diz a Bíblia e outras coisas mais, a queda de Satanás do seu posto foi gradativa. É como se ele fosse perdendo posições. E nessa perda gradativa de posições, Deus estava dando oportunidade para ele se arrepender e ao mesmo tempo... Tá vendo? Olha só, na ideia dele, Satanás foi caindo gradativamente. Foi sendo tirado de posto, né?
E cada vez que Deus tirava ele, descia ele de posto, era uma oportunidade que Deus estava dando para ele se arrepender. Completamente desprovido de... Engraçado que nem para... Ele falou, com base na cultura judaica, nem o livro de Enoque. No livro de Enoque, esse ser que se rebelou, ele já está preso e condenado. Ele já está preso e condenado para o juízo. Se para o cristianismo ele é um ser que não tem perdão, para o judaísmo também é a mesma coisa. É um ser já aprisionado e condenado. E ele conseguiu fazer com que as pessoas entendessem que Deus foi dando oportunidade para o Satanás se arrepender. É para o universo reconhecer o verdadeiro caráter dele e de Deus. É como se numa empresa o sujeito fosse o CEO da empresa e aí ele fosse rebaixado de CEO para chefe de departamento. E ele não muda, ele não aprende a lição, ele continua errando ali no departamento, a mesma coisa. Eu tiro de chefe de departamento e coloco no andar mais embaixo. Ele continua ainda errando. Aí eu pego e mando ele embora da empresa. Pô, mas que andar é esse embaixo que o diabo foi rebaixado? Não tem cabimento. Entendeu? Ato de uma potência. O diabo foi rebaixado, Satanás foi rebaixado de uma alta posição para uma posição menor para que ele se arrependesse. Não existe isso, nem no judaísmo, nem no cristianismo. No judaísmo, ele não é rebaixado, ele é aprisionado para o juízo. E no cristianismo, ele está aí, né, andando pela terra, vagando por ela, até vir o dia do juízo, porque ele já sabe, né, como o diabo já sabe que os dias deles estão contados. Então, assim, engraçado que ele tira uma ideia que não existe nem no judaísmo, nem no cristianismo, né? É uma ideia à la Rodrigo. Então tá aí o nosso vídeo, né? Uma crítica construtiva, porque reconhecendo ele ter todo esse conhecimento histórico e teológico, ele deveria trazer informações mais verdadeiras, porque isso vai prejudicar ele em qualquer lugar que ele for, que ele encontrar um teólogo, ele nunca repete essas coisas. Isso que eu acho engraçado. Quando ele chega perto de um teólogo, de uma pessoa que tem um conhecimento, ele não caga essas coisas que ele fala. Só que aí, como ele acha, né, que o povo que está ouvindo ele não sabe de nada, é ignorante, ele acha que ele pode falar esse monte de coisa que quando você vai pegar vídeo dele perto de pessoas estudadas, ele não fala essas coisas aí. Então tá aí a crítica ao senhor historiador.